Gravando a aula, então? Então, o primeiro processo, planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Esse processo serve, então, para a gente fazer a documentação, identificar dentro do meu projeto como é que está o organograma da empresa, onde o meu projeto se encaixa, trabalhar os papéis e responsabilidades que eu vou ter dentro do meu projeto e fazer a matriz de responsabilidade, né? Que ela ilustra as conexões da EAP, dos pacotes de trabalho da EAP, com o time do projeto. Esse é o nosso primeiro processo. O segundo processo é estimar os recursos, tá? Que é esse processo que está aqui, ó. A gente viu o planejamento e agora a gente vai ver estimar os recursos das atividades. O que é estimar os recursos das atividades? É a gente identificar quantas pessoas eu vou precisar, qual é o tipo e a quantidade dos materiais que eu vou precisar, dos equipamentos, né? Então, eu trabalho, estimar mesmo, identificar assim, eu vou precisar de 10 profissionais, perfil analista sênior ou perfil programador júnior. Então, eu vou trabalhar essas estimativas, tá? Então, esse processo serve para a gente estimar os recursos da equipe. E também a quantidade de materiais. Olha, eu vou precisar de 5 computadores, 10 computadores, os suprimentos que eu vou precisar para esse trabalho. Então, é nesse processo que a gente trabalha esse tipo de informação. Próximo processo é adquirir os recursos. O que é adquirir os recursos? Que é esse aqui, ó, dentro do processo de execução. Eu já fiz o meu planejamento, já documentei a minha matriz de responsabilidade, meus papéis e já disse quantos recursos eu preciso. Então, aqui eu vou através da compra, né? Que significa eu buscar esses profissionais através da área de RH da empresa que eu trabalho, e em relação aos equipamentos, comprar esses equipamentos, esses suprimentos que eu vou precisar para a minha equipe. Então, aqui eu tenho, ó, é o processo de obter os membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos para concluir o trabalho do projeto. E nesse processo, entram algumas ferramentas e técnicas que eu acho interessante a gente discutir. Então, eu tenho aqui entre ferramentas e técnicas. Primeiro, a tomada de decisão. Tá? Como é que vai ser essa tomada de decisão? Isso envolve, por exemplo, eu estou dentro de uma empresa e eu tenho que montar um time. Então, eu tenho que ver a disponibilidade das pessoas que eu preciso para esse projeto, né? Se elas estão disponíveis naquele momento, quanto que elas gastam, né? Qual é o custo dela dentro da empresa? Qual é o salário dela e mais os custos todos de ter ela, por exemplo, como carteira assinada ou como PJ? Dentro do meu projeto, esse custo cabe dentro do meu projeto, né? Qual é a capacidade dessa pessoa, experiência, conhecimento, habilidades, atitudes, fatores internacionais, se por acaso eu precisar de uma equipe que trabalhe em outras línguas. Então, aí eu tenho essa tomada de decisão que envolve toda essa questão de eu buscar esses recursos humanos, esses recursos também de projeto para dentro do meu projeto. Segundo, é a negociação. Por que a negociação? Porque muitas pessoas estão em outras áreas, né? E muitas vezes você não consegue tirar tão facilmente assim essas pessoas das áreas e colocar dentro do projeto. Então, ali está assim, ó, as designações de pessoal são negociadas em muitos projetos com gerentes funcionais, com outras equipes de gerenciamento de projetos dentro da organização executora, fornecedores, prestadores de serviços e contratados externos. Aí é negociação para conseguir montar o time do projeto. Muito bem. Outra coisa que a gente tem também é a pré-designação, né? Quando os membros da equipe do projeto já são conhecidos, tu pode fazer uma pré-designação lá no início, no termo de abertura de projeto, e aí já fica combinado com os times funcionais que esses profissionais vão trabalhar contigo dentro dos projetos. Equipes virtuais. Bom, a gente está num excelente momento para falar de equipes virtuais, né? Neste momento, no mundo inteiro, a maioria das equipes são virtuais, né? Ou seja, grupo de pessoas com um objetivo compartilhado que executam suas funções sem se encontrarem pessoalmente na maior parte do tempo. Só que sempre que a gente for trabalhar virtualmente, e a gente está sentindo isso na prática, né, a gente tem que ter uma comunicação boa. Isso significa uma internet boa, né, um e-mail, uma videoconferência, né, uma ferramenta como o Zoom, outras ferramentas do Webex, né, do Google, para a gente poder trabalhar. Né? Sem isso, não existem equipes virtuais.
mas é uma ferramenta que a gente pode também trabalhar a nível de projeto com equipes virtuais. Quando a gente fala em mobilizar a equipe do projeto, adquirir esses talentos, essa foto é minha, de um congresso, se vocês olharem ali a foto de 2013. E isso ainda acontece nos dias atuais, tá? Existe uma falta de talentos, né? E eu gosto muito dessa foto que ela fala assim, ó, talentos, sempre talentos. Falta de talentos e má combinações já estão impactando a lucratividade. 1 a cada 4 CEOs disseram que perderam uma oportunidade de negócio, cancelaram ou atrasaram um projeto estratégico pela falta de recursos. 1 a cada 3 está preocupado que a falta de talentos irá impactar a habilidade da sua empresa de entregar e inovar. E isso é uma grande verdade, né? Tanto que a nossa área de TI é uma área que tem sempre vaga, né? Por quê? Porque faltam talentos, né? Faltam pessoas, tem muito projeto para poucas pessoas e tem muitas pessoas que não estão prontas para entrar no mercado de trabalho, né? Então a gente tem que ter ainda, a gente tem que investir nesses profissionais para que eles se capacitam para conseguirem entrar dentro das empresas. E aí entra uma questão que é montar a equipe do projeto, né? Então vamos lá, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês acham que tem que ser a seleção de uma equipe do projeto? Como que a gente seleciona a equipe certa? Vamos lá, eu queria ouvir vocês comentarem para mim. Hein, pessoal? Tem que procurar pessoas que tenham características que se complementem. Vamos supor assim, Bing, ó, tu é o meu GP, tá? Daí eu cheguei para ti e dizer, Alexandre, olha só, tu vai ser gerente do meu projeto e tu tem 20 vagas. Como é que tu seleciona essa equipe? Essas 20 pessoas para essa equipe, elas podem vir já de uma, vamos dizer, uma equipe menor? Pode Tipo ser? assim, tu tá trabalhando tá, sei lá, numa empresa grande e aí tu pode escolher uma equipe que já trabalha junto? Eu não sei se isso me Geralmente é faz. mais difícil, né? Geralmente tu não Pois consegue é. pegar uma equipe toda que já trabalha junto e colocar dentro de um projeto. Pode acontecer, pode, depende da empresa, né? Pois é. Às Mas vezes não, acontece com empresas muito grandes, assim, essa Google, Facebook compram uma empresa menor porque querem, é, na verdade, as equipes, né, que desenvolveram. sim, daí a Pois é. equipe vai toda junta, né? É. Isso. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês? Que existem algumas dinâmicas para a gente conhecer o perfil de algumas pessoas, tá? Por exemplo, assim, quando tu não tem uma área de RH, a gente está aqui partindo do princípio que não tem uma área de RH, tá? Que tu tá com um monte de currículos na frente e que tu tem que fazer essa seleção. Então, eu estou trazendo para vocês uma ferramenta aqui que ela vai traçar o perfil das pessoas. Se é catalisador, apoiador, controlador ou analítico. E eu quero fazer essa dinâmica com vocês, tá? Para isso, eu preciso que vocês peguem um papel e uma caneta, tá? Todo mundo aqui que está em sala de aula. Peguem um papel e uma caneta, uma folha em branco, tá? Eu vou agora compartilhar com vocês um formulário onde vocês vão responder algumas perguntas, tá? É um formulário para a gente poder identificar os perfis dos profissionais, para a gente tomar a decisão de quais profissionais a gente quer que trabalhem com a gente dentro do nosso projeto. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Tá todo mundo com papel e caneta aí? Eu tô com bloco de notas. Eu Pode tô ser pegando também. aqui Pode uma ser também. caneta, porque faz tempo que eu não uso caneta aqui. Mas achei já uma. Achou? Tá. Uhum. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo esse meu formulário aqui? Uhum. Tá. Então, são características de comportamento, certo? Vocês vão preencher para mim quais são as características que vocês têm. Esse aqui é o lado A. Não, na verdade são dois quadros, quadro A e quadro B. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão ter que marcar um X nessa coluna ou nessa, nesta coluna ou nessa.
Então, por exemplo, assim, toma a iniciativa ou espera ser solicitado? Eu geralmente tomo a iniciativa, então eu vou marcar um X. Eu sou agitada ou sou mais quieta? Acho que eu sou mais agitada, entendeu? Então, você vai marcando o lado que você é. Eu sou mais direta ou sou mais sutil? Depende da situação, mas geralmente eu sou mais sutil, entendeu? Eu preciso saber aqui, ó, na soma horizontal, quantos X deram nesta coluna. E nessa soma vertical, quantos X deram nessa coluna. Ok? Eu posso mandar esse documento pelo chat, não posso? Do Zoom? Não sei, né? Eu não sei, mas acho que por e-mail, rapidinho, tipo, não sei se tem uma lista de... ou no Moodle mesmo. Só pra gente não precisar ficar olhando, acho que pode dar uns... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, mandar para vocês um documento. Ou até subir no Drive, de repente, mandar o link. Professora, se a senhora quiser, eu acho que seria mais fácil só deixar em branco e a gente tira um print e vai marcando. É, isso que eu pensei no início. Mas olha só, eu acho que eu consigo mandar um print para vocês. Vamos tentar aqui. Um pouquinho. Ó, mandei aí no chat. É fácil, né? Uhum. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela de novo. E eu preciso que vocês escolham daí entre o lado A, né? Entre a primeira coluna ou a segunda do quadro A e do quadro B. Lembrando que nessa soma horizontal aqui, a gente só vai marcar essas aqui, tá? Essas aqui. E do quadro B, a gente vai contar quantos X eu tenho nessa soma vertical somente do quadro B. Ok? Vou esperar vocês fazerem então. O que é a soma horizontal que eu tava fazendo download ali e não vi? A soma horizontal é assim, ó, tu vai marcando este X aqui, tá? Aham. Vai contar quantos X tem nessa coluna. Ah, tá. É só E na na coluna da... vertical, eu preciso quantos X tem nessa. Por quê? Tá. Porque depois aqui embaixo, ó, vocês vão marcar onde foi a horizontal Tá, e onde beleza. foi a vertical. Saquei. Obrigado. Tá, professora, Oi. qual é, desculpa, a soma horizontal seria a primeira coluna? Vamos lá. É a segunda ali.
Deixa eu só achar. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá, entendi. Tá embaixo da... Tá, entendi. Entendeu? Sim. É só... a soma horizontal tá abaixo da segunda coluna e a soma vertical tá em cima, na primeira. A soma horizontal... Vocês estão me vendo aqui? Uhum. Então, olha só. A soma horizontal é dessa coluna aqui, ó. Se colocou 5x, aqui é 5. E a soma vertical é dessa coluna aqui, que soma quanto x selecionou. Aí depois você vem para cá e marca, ó. Eu marquei 3 na horizontal e 8 na vertical. Então, se eu fizer aqui um gráfico, o meu perfil vai ser mais catalisador. Entendeu? Se eu ficar mais 8 e 7, meu perfil é mais apoiador. Se eu ficar 2 e 9, meu perfil é analítico. Entendeu? Para mim deu O que deu, Fred? Para mim deu 4 na horizontal e... deixa eu ver, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 9 na vertical. Então é catalisador. 4, 9. Catalisador. E tu, Alexandre? Deu 8, 5. Bem no meio ali. 8, 5, aqui bem no meio. 8, Isso, 5. bem aí. Então tem um perfil apoiador com analítico. Isso. Fica no meio termo, mais analítico. Teu, Bianca? Meu é 5 horizontal e 8 vertical. 5 e 8. Apoiador, catalisador. Não sei se foi bom. Ficou bem no meio aqui, né? 5 e 8. Ficou bem no meio entre catalisador e apoiador. Ficou o contrário do meu, da Bianca. Ficou o contrário. E a Maiara? Ela trocou X e Y. Meu ficou 6 e 8. A Maiara ficou 6 e 8, apoiador. A Maiara eu já sabia que ia dar apoiador. Se desse diferente, eu ia dizer que você tá errado. A Maiara apoiadora. Quem mais que tá aí na aula? O Rafa. Meu, deu 6 e 0. Deu 6 e 0. Então ficou bem aqui entre catalisador e apoiador, é isso? Não, ficou lá embaixo no analítico. 6. Ah, 6. Isso, é o 6 é o horizontal. Ficou aqui 6 no horizontal, né? Então ficou aqui entre 6 e 0. Ficou um analítico. Só que lá embaixo. Só que lá o embaixo. 0 na vertical. O 0 na vertical. O que é ser um catalisador? Bem analítico. Já vou explicar tudo. Ah, tá. Já vou explicar tudo. Então, o Rafa não deu catalisador, ele deu mais analítico. E quase um pouquinho controlador. É que ele ficou 0 no meio, né? Não, o 0 é lá embaixo. Aqui, esse? Isso. Ah, então, aqui. Bem isso analítico. Aí. Não, então ele é bem analítico. 0 e 6, né? Ó, ele puxa pra cá, ó. É analítico. Isso. 0 e 6, tá? Então tá. Bem analítico, tá bom. Tem mais alguém aí que queira falar? Quem que tá na aula mais? Bianca, já foi. Vitória, quer falar? Vicky, o que deu pra ti, João? Maurício? João Soares, o que deu pra vocês? O meu deu 6 horizontal e 5 vertical. 6 e 5. Ficou aqui no meio, né? Catalisador, apoiador. O 5 é bem no meio. Acho que foi o apoiador analítico, né? 6 horizontal e 5 vertical. E 5 vertical. Que daí fica 5 aqui, é no meio, né? Ele fica aqui no meio, ó. Não, é o horizontal que é o 6. Não é? Não, sim, mas o 5 é bem no meio. Isso, mas aí... não, fica mais pra cá. Analítico, apoiador, ó. Fica 6 e 0, analítico, apoiador. Victória. Não tá aí? João. Eu fiquei 9 no horizontal e 2 vertical. Bem analítico. João analítico. Legal. E o João Vieira? Para mim deu 5 no horizontal e 6 na vertical. Ficou apoiador / catalisador. Apoiador / catalisador.
5 e 6. Tá. Agora, deixa eu explicar para vocês o que significa cada um deles. Vamos lá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou abrir aqui o meu guia, só um pouquinho. Tá, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês o que significa, tá? Abriu errado. É o seguinte. Catalisadores de plantão. O que é? Ih, teu cachorrinho se pegou. Eu vou tirar o... Tá. Vamos lá, então. O que significa um perfil catalisador? O perfil catalisador é aquele perfil que ele tem um pouco da questão do empreendedorismo. Ah, a Lari chegou depois. Lari, conseguiu fazer o teu perfil? Sora, eu ouvi um gráfico, nem sei o que está acontecendo, não entendi nada. Depois é o seguinte, ó. Entendo. Tu tem que baixar a característica de comportamento que tá ali, ó. Que eu botei no chat. No chat? Peraí. É. Não sei se tá para mim, porque eu entrei depois. Tu entrou depois? Não tá aparecendo para mim. Deixa eu botar de novo, então. Foi de novo. Vê se tu chegou. Agora chegou. Tá? Tu tem que responder aquelas questões do grupo A e do grupo B, escolhendo entre umas e outras. E aí tu vai somar o número de X na horizontal e o número de X na vertical, que vai te passar o teu perfil, tá? Se tu cai mais em catalisador, apoiador e assim por diante. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. O perfil catalisador, a Lari, eu conheço um pouco a Lari, porque eu diria que a Lari é catalisadora, mas vamos ver. Faz aí, Lari, depois você me diz. Tá bom. Tá? O que é o perfil catalisador? É aquele perfil assim que não para quieto, sabe? Que é um perfil criativo, que responde, que quer ideias, que sempre pensa em melhoria contínua. Ele pode ser um empreendedor com ideias para criar uma startup, ou pode ser um intraempreendedor, um empreendedor dentro da empresa. Eu tenho um pouco esse perfil catalisador, mas eu não tenho perfil de startup. Por exemplo, eu não ia dar certo eu montar uma startup, porque eu não gosto de riscos, né? Então, eu gosto de ter meu salário no dia 5 lá depositado na minha conta. Então, mas eu gosto muito dessa mudança de trabalho, de novos desafios, mudança de escopo. Uma hora eu tenho um projeto, uma hora eu tenho outro. Então, esse tipo de perfil é um perfil que a gente chama de catalisador, tá? Então, é o homem das coisas novas, grandes projetos, né? Decisões, orientado para ideias. Só que o perfil catalisador é um perfil assim que ele precisa ter reconhecimento, tá? Então, por exemplo, assim, a gente está num projeto, vamos supor que a Lari seja um perfil catalisador. Se termina um projeto e vai tudo bem, se o chefe mandar um e-mail para a Lari dizer, parabéns, pronto, já ganhou o dia, entendeu? Por quê? Porque o trabalho do catalisador está muito voltado para o reconhecimento. Alguém tem que dizer que ele fez um trabalho legal, que ele fez um trabalho certo. Isso para o catalisador é uma gasolina para, agora eu quero outros projetos. Vambora. Já fiz o primeiro, deu certo, vamos para o segundo, entendeu? Agora, o contrário desanima o catalisador. Então, se o catalisador foi lá, virou o final de semana, né? Aí foi lá falar com o chefe, chefe, a gente trabalhou o final de semana, tudo. O chefe olha para ele e diz, não fez mais que obrigação. Aquilo ali é um balde de água fria, sabe? Porque a pessoa está se doando, se fazendo um monte de coisa e não tem reconhecimento. Então, assim, também o que acontece com o catalisador? Ele tem uma ideia nova, quer ir lá falar para o chefe chega e diz, não, agora eu não tenho tempo, amanhã eu falo. Tá, daí ele tenta de novo, não consegue. E ou ele traz a ideia e ele não se sente valorizado, né? O que vocês acham que o catalisador faz numa situação assim? Hein? Ele, sei lá, explode. Troca de empresa, né, Ving? Né, eu tô aqui trabalhando para essa empresa não me valoriza, eu tenho muita ideia legal e, entendeu? Ele vai embora, ele troca de empresa.
né? Porque tem que ter essa questão dos desafios, né? Então, assim, tem uma literatura que eu vou disponibilizar para vocês que fala o seguinte, ó, que quando tu tem um catalisador, ele geralmente é dinâmico, persuasivo, estimulante, convincente, rápido, né? E para obter apoio, usa das suas habilidades pessoais, das suas ideias novas. Só que o que acontece? Eu tenho um cara que é um estilo catalisador. Numa reunião de projeto, ele explode, entendeu? Sob tensão, numa reunião de projeto, ele vai falar alto, vai explodir, vai apoiar, vai estar explodindo, aquele é o projeto dele, ele vai defender com unhas e dentes. Então, esse é o perfil já mais catalisador. O perfil apoiador é aquele perfil que gosta de trabalhar em equipe, gosta das pessoas, gosta de fazer projeto junto, né? A gente identifica muito isso nos perfis por exemplo, assim, pode ver que vários grupos geralmente estão sempre juntos nas mesmas disciplinas, né? São perfis que se complementam. Então, e muitos deles são apoiadores, que são o quê? Perfis que gostam de trabalhar em equipe, tá? Então, o apoiador é que ele considera que os seres humanos são mais importantes que qualquer trabalho, aprecia atuar em equipe, procura agradar os outros, fazer amigos, né? Só que o que acontece com o apoiador? Deixa eu pegar um apoiador aqui. A Maiara. Maiara, pode falar? Posso sim. Então tá, Maiara, tu tá dentro do meu projeto e eu vou chegar para ti e vou dizer assim, Maiara, olha só, eu tô com um problema aqui que só tu pode me ajudar, Maiara. Tô passando por essa situação no meu dev, Tu me ajuda, Maiara? Mas é claro. Mas é claro, tá vendo? A Maiara vai parar tudo que ela tá fazendo para me apoiar. E o que vai acontecer com o projeto dela? Atrasar. Vai atrasar, entendeu? Então, isso acontece também com os apoiadores. Eles se dedicam tanto às outras pessoas que, eventualmente, não é sempre, né, Maiara? Mas, eventualmente, ela vai dar prioridade para ajudar as pessoas. E, às vezes, o que ficou sob responsabilidade dela, ela vai entregar atrasado, tá? Não que isso, claro, aconteça sempre, né? Olha, eventualmente, pode ser visto como incapaz de cumprir prazos e desenvolver projetos, né? Vamos lá, o que mais? O apoiador é amável, espontâneo, dócil, compreensivo, cooperador, prestativo, sensível, bom ouvinte, joga para o time, preocupa-se com os outros, aceita bem as diferenças individuais, tá? Eventualmente pode parecer desorganizado, né? Mas não. Só que o que acontece numa reunião? Vou perguntar para ti, tá, Maiara? Se tu tá numa reunião que tá pegando fogo, todo mundo brigando com todo mundo, o que tu faz? Tentar amenizar. Isso. Ela vai, não, pessoal, calma, não vamos brigar, entendeu? Ela não vai pro fogo, né? Porque é o perfil apoiador. Ela gosta de trabalhar com as pessoas, então por que ela vai brigar com as pessoas? Então, esse é o tipo de perfil, esse é o perfil apoiador, tá? Vamos para o próximo. Perfil controlador. O perfil controlador é aquele perfil que é aquele chefe que quer resultado, entendeu? Ele quer, assim, saber, vai entregar o projeto? É segunda-feira. Não fez até agora, vira o final de semana e entrega na segunda, entendeu? Ele não quer saber se tu chegar para ele e dizer assim, chefe, pô, é que a minha mãe não tá bem. Leva tua mãe no médico e volta para trabalhar, entendeu? Ele quer resultado, o resto não interessa, resultado rápido. Então, o controlador é aquele que toma decisões rápidas, está sempre preocupado com o uso do tempo, redução de custo. Nas discussões, o perfil controlador ele vai dizer o que ele quer na tua cara, ele não tem rodeio, é assim, 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 ó. Ele vai direto ao assunto, é organizado, conciso, objetivo e a sua meta é resultado, tá? Eventualmente, ele pode ser visto como insensível, durão e carrasco, tá? Então, um negociador controlador, ele é franco, organizado, decidido, eficiente, objetivo, rápido, ambicioso, independente, esforçado, assume risco, diz o que pensa e o que sente. Às vezes mostra-se egoísta, impaciente, insensível, exigente, rude, crítico e autoritário. O que acontece numa reunião de projeto que a gente tem um controlador? Ele quebra o pau, né? Sobe em cima da mesa e azar, né? Ele quer a coisa funcionando, não interessa o que está acontecendo. Tá? Esse é o perfil controlador. O último perfil é o perfil analítico,
que o João deu analítico e o Rafa também, né? Mais analítico. Eu digo assim, ó, não fiquem tristes o resto do pessoal, mas os melhores devs são os analíticos. Adoro os dev analíticos, né? Por quê? Porque os dev analíticos, eles assim, eles tomam muito cuidado com o código, né? O código deles geralmente tem padrão, tem indentação, eles fazem com calma, sabe? Eles são mais perfeccionistas, né? Então, eles tendem a ter uma qualidade melhor de código, tá? Por quê? Porque ele vai sempre procurar fazer o melhor. Então, vamos lá. O analítico é aquele que adora fazer perguntas, obter o máximo de informações, coletar todos os dados disponíveis, sempre se preocupando em saber todos os detalhes antes de tomar qualquer decisão. Então, qualquer coisa disso está valendo ou não, hein, Rafa? Mas o que acontece? Provavelmente assim, vamos supor que o Rafa vai comprar um carro, né? O Rafa vai pesquisar muito antes de comprar um carro. Ele vai ver todos os carros, a possibilidade, a quilometragem, quanto faz com litro, qual é o preço, qual é o benefício, entendeu? Ele não vai agir por impulso, por exemplo. Ele vai realmente botar num papel e olhar todos os detalhes antes de tomar a decisão de fazer aquela determinada compra. Tá? Então, geralmente, um estilo analítico ele é assim. Eventualmente, pode ser visto como perfeccionista, detalhista em excesso. Tá? O analítico é tipo de pessoa orientada para procedimentos, detalhes, tem necessidade de segurança, valoriza a segurança, maior garantia, perfeccionista, detalhista em excesso, meticuloso. E para, o que mais aqui? E sob tensão, num ambiente de projeto, ele também vai se calar, tá? Mas ele é muito voltado para detalhes. Ele é muito a questão da perfeição, de gostar de entregar uma coisa bem feita, tá? Eu já tive um projeto que foi prejudicado. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Aqui, vamos voltar aqui. Aqui, ó, esse gráfico aqui, certo? Tem o catalisador, apoiador, controlador, analítico. O que vocês acham que acontece quando você seleciona o perfil para trabalhar e você coloca um catalisador com apoiador? Catalisador com controlador, aqui, ó. Esse com esse. O que vocês acham que pode acontecer? Dá conflito? Um monte de conflito, né, Lari? Por quê? Eu sou um catalisador cheio de ideias, né? Tô lá, sou um empreendedor cheio de ideias, eu chego no controlador. O que o controlador quer? Resultado. Resultado, né? Aí tu chega lá, com as tuas ideias, cheio de ideias, não traz resultado, vai ter briga, né? Vai bater de frente. E o que acontece quando eu coloco um apoiador com um analítico? Hein? O que vocês acham? O analítico vai querer trabalhar e o apoiador vai ficar em cima dele e o analítico vai ficar de saco cheio. Não, pensa bem, né? O apoiador gosta de trabalhar com time, certo? Para ele certo. Trabalhar com a equipe é melhor do que qualquer coisa. Ele sempre apoia a equipe. E o analítico é aquele que é perfeccionista. Então, o que acontece quando eu junto o apoiador com o analítico? Talvez o apoiador aceite mais erros, até por questões de estar mais acostumado a lidar com pessoas e interações, e o analítico não. É mais ou menos assim, ó. Esse programa não ficou tão bom. Aí eu chego para o meu apoiador, né? Eu sou analista, chego pro meu apoiador. Vamos fazer dessa maneira? O que o apoiador vai dizer? Vamos? Não, vamos! Né? Então vamos fazer mais essa homologação, mais esse teste, ou vamos colocar mais essa linha de código. Vamos? Vamos! E o que acontece com o projeto? Não vai. Nunca sai. Não vai, atrasa de novo, entendeu? Não sai. E isso aconteceu comigo. Um projeto real que eu tinha. Era um projeto pequeno, eram só 2 desenvolvedores, um apoiador e um analítico. E o meu projeto atrasou 3 meses. Porque nunca estava bom o código. Eles achavam que não estava bom, que tinha que testar mais, que tinha que testar mais. Até que um dia, numa dinâmica dessa, né? A gente fez essa dinâmica lá no escritório de projetos e eu descobri o perfil deles. Eu falei, agora eu entendi.
porque o meu projeto atrasou, né? E é bem isso, assim, tu tem que saber escolher os perfis, porque às vezes tu vai botar muitos catalisadores, talvez teu projeto não ande. Agora eu tenho um projeto de inovação, eu preciso do catalisador, porque ele está lá pensando em coisas novas, né? Então, quando eu monto uma equipe do projeto, o que eu tenho que cuidar? Não pode ser só catalisador, ou não pode ser só controlador, entendeu? Não pode ser só apoiador e não pode ser analítico, eu tenho que ter essa mistura. E a literatura fala que quem está aqui no 5, ó, que pega um pouco de cada um, são os melhores gerentes. Porque eles têm um pouco do catalisador, do controlador, do analítico, mas não em alta escala. Então, por exemplo, assim, se eu sou um catalisador ao extremo da 0 e 10, entendeu? É muito catalisador. Aqui ele está sempre 10, sempre pensando, sempre ligando nos 220, né? Se eu tenho também um apoiador muito extremo, 10, 10, imagina, ele larga realmente tudo, tá? E vai atrasar as coisas que ele vai fazer. Então, o melhor é tu sempre ter um pouco de cada perfil, né? E lembrando que quando tu vai passando o tempo, tu vai ficando mais velho, tu pode mudar o perfil, né? Eu comecei bem catalisadora e hoje eu sou professora, eu já puxo um pouco mais para apoiador, né? Por essa questão de dar aula e assim por diante. Então, com o tempo, a gente vai mudando o nosso perfil também, né? E isso é muito interessante. Mas a dica aqui é ficar isso com vocês, para vocês fazerem até dentro da empresa que vocês trabalham. Levem, é uma brincadeira legal. Eu vou passar para vocês aqui toda a descrição dos perfis, tá? Para que vocês possam validar daí com o time que vocês estão fazendo a dinâmica. Deixa eu voltar aqui para a aula, que eu tenho mais uma brincadeira que eu quero ver se vocês vão acertar. Deixa eu compartilhar minha tela. Uma pergunta. Pode falar, Rafa. Alguém já tentou aplicar uma coisa desse estilo na Agis? Então, a questão toda é que na Agis tu não pode escolher a equipe, né? Lembra quando eu e o Cássio montávamos a nossa equipe? Lembra? Quando eu e o Cássio a gente chegava e a gente montava a equipe, como a gente conhecia muito as pessoas, a gente mais ou menos sabia o estilo de cada uma, né? E a gente acabava montando os times. Hoje a gente não tem mais essa ferramenta, vocês escolhem os projetos. A única coisa que a gente está fazendo é que, se vocês olharem, os Agis 4, eu estou trocando de time, né? Quando eu vejo assim que esse Agis 4 tem esse perfil, porque eu conheço vocês. Vocês já passaram comigo nas disciplinas, né? Muitos de vocês já fizeram comigo Agis. Então, quando às vezes eu vou analisar e ver o perfil, eu posso até falar um pouquinho do nosso time, né, Bing? Né? Eu vou deixar o Alexandre falar. Alexandre, fala um pouco o perfil do nosso time lá, falando dos GPs. Que as nossas GPs, elas não têm muito perfil de GP? Né? Elas são pessoas mais assim, mais quietas e tal. São perfis completamente diferentes, né? Tu imagina, as três juntas, elas se complementam, certo, Alexandre? Sim. Elas fazem um trabalho onde as três se complementam. Mas se eu pegasse uma, por exemplo, aqui é mais dev, e largasse ela sozinha num time para fazer o GP, talvez não desse certo, entendeu? Sabe? Ela ia levar tanto ali que talvez não desse certo. Então, faz parte também um pouco do nosso trabalho analisar e ver o time, né? Como é que eu vou montar esse time, pelo menos no Agis 4. No Agis 4 eu estou fazendo isso. Às vezes a pessoa pede um projeto e eu troco em função do perfil, né? Em prol da equipe, do projeto, a gente sempre avalia, né? Mas ia ser bem legal, vocês podiam propor, levar essa dinâmica e pegar o estilo de cada um. Eu achei bem legal pela questão da gente saber lidar com cada tipo, porque tu tem que ter uma comunicação com cada um diferente, né? Isso é difícil. Então, acho que isso poderia ajudar. O que tu vai falar para um catalisador, tu não pode falar para um apoiador. Como é que tu vai cobrar um apoiador de trazer novas ideias? Não que ele não traga, entendeu? Mas de ser um empreendedor. Não tem esse perfil, entendeu? Ele tem um outro perfil que é excelente também. Mas cada um tem um perfil.
Eu já apliquei muito isso em projetos de equipes, assim, para identificar a equipe antes de começar o projeto. E funciona muito bem. E o time gosta, sabe? Porque tu acaba te identificando, né? Eu me lembro uma vez um projeto que eu participei que a minha chefe trocou o GP. Porque disse assim, não, ó, esse gerente de projeto é muito analítico. Eu preciso de um GP mais rápido. Ele vai querer fazer todo o levantamento e eu não tenho tempo para isso, então eu vou trocar o GP. Né? Então, como é importante tu conhecer o time do projeto quando tu vai gerenciar. Tá? Isso, para mim, assim, faz toda a diferença. Vocês não têm noção. Conhecer as pessoas do projeto, saber o estilo de cada um, saber como elas te respondem, né? Como é que tu vai puxar para motivar elas, faz toda a diferença. Tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Só um resumo, né? O catalisador, ênfase na inovação, criatividade, exclusividade, grandes projetos e ideias. Apoiador, ênfase no trabalho em equipe, preocupação com pessoas, no bem-estar geral, na eliminação de conflitos e problemas. Controlador, ênfase em redução de custo, tempo, prazo, resultado, metas, independências em relação aos outros. E o analítico, ênfase em informações, dados, detalhes, perfeição, preocupação com micro, segurança e garantia. Aí tem uma brincadeira aqui, ó. Vamos ver se vocês me ajudam, vamos ver se vocês... Essa brincadeira, ela define bem os 4 perfis, tá? Ó, suponhamos que você queira vender ou comunicar ao seu superior a ideia de fabricar um novo produto. Então, assim, ó, tu tá dentro de uma fábrica, a fábrica ela faz latas, ela faz abridor de latas. E vocês vão conseguir fabricar um novo abridor de latas. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que o catalisador iria falar? Opa, estraguei. O que o catalisador iria falar para vocês? Hein? Essa era a sua resposta, agora eu não sei o que falar. Eu mostrei, né, sem querer. Tá bom, tá bom. Eu não vi. Ó, o catalisador ia falar assim, ó, seremos a primeira empresa no Brasil a fabricar esse tipo de abridor. É aquele assim que tem olha, vamos lá, a gente vai ganhar, esse projeto é nosso, nós vamos ser a primeira empresa a vender, entendeu? Esse é o perfil catalisador, aquele perfil assim cheio de ideias e tudo mais. Já o perfil apoiador, ele gosta de trabalhar em time. Então, ele ia dizer o seguinte, ó, a produção do abridor servirá para motivar e integrar mais a nossa equipe de produção. Certo? O catalisador, ele pensa nas ideias, o apoiador pensa no time. O controlador, ó, a fabricação do abridor nos permitirá utilizar todo o potencial da área de produção e aumentar em 5% a lucratividade da empresa em 3 meses. Tá vendo? Ele quer resultado, né? E o analítico? Ele já vai pensar no abridor como produto, ó. O abridor que produzimos funcionará dos 2 lados, abrirá garrafas e latas, será inteiramente de aço inoxidável, de peso muito leve, comparado aos produtos concorrentes, será muito mais resistente. Vocês estão entendendo a diferença dos perfis que a gente tem aqui? E a gente tem isso na vida real, pessoal. Né? E esse é o maior desafio de um gerente de projeto, tá? Não é o escopo. O escopo, a gente vai lá, conversa com o cliente, né? O nosso maior desafio são as pessoas. Nosso maior desafio é o time. Como fazer o time trabalhar, como selecionar as pessoas certas, né? Como motivar, como tu vai conduzir se tem uma briga dentro do time, e às vezes isso não é fácil, tá? Por mais experiência que tu tenha em muitos anos de projeto, às vezes é uma situação que tu nunca lidou e que tu fica assim, ó, putz, mas como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Então, vivência conta muito. Então, assim, o mais difícil é realmente trabalhar com a equipe do projeto. Alguma dúvida aqui? Posso seguir? Pode seguir. Enquanto não. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, mas eu tenho que parar aqui porque eu não posso tomar a gravação. Então, o nosso próximo processo é desenvolver a equipe do projeto, né? Então, tu já fez lá a documentação, já levantou o que tu precisa, já selecionou o seu time, já contratou. Agora, tu tem 2 coisas, desenvolver e gerenciar, tá? Aqui o desenvolvimento, ele tá aqui na equipe, ó. É nos processos de execução.
Então, como eu falei, já planejei, já estimei o quanto que eu preciso, já fui atrás e adquiri esses produtos. Então, o que vai acontecer no seguinte? Eu vou desenvolver a equipe. Então, o que é desenvolver a equipe do projeto? É esse processo de melhoria de competências, né? A minha equipe tem um rol de competências e eu vou ter que ver, quais são as competências? Eu preciso de uma equipe que trabalhe React. Essa minha equipe trabalha React? Não. Então, eu vou contratar um treinamento para poder melhorar as competências dessa minha equipe, tá? Então, quando eu desenvolvo a equipe do projeto, é esse processo de melhoria de competências da interação da equipe, do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. E aí entra muito essa questão da figura do projeto, né? O PMBOK, que é o nosso guia de gerenciamento de projeto, ele diz que o gerente do projeto deve adquirir habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar as equipes do projeto a alcançar um alto desempenho. Aí eu botei o super-homem ou a Mulher Maravilha, no outro lado vou botar a Mulher Maravilha. Por quê? Porque olha só isso tudo aí que a gente tem que fazer, gente, é loucura. Vai ter que identificar as competências, construir, manter, motivar, liderar, inspirar. Não é fácil, né? Mas é o que é cobrado de um gerente do projeto, tá? Ele tem que ser essa figura que vai desenvolver o time, tá? As equipes têm que confiar no GP, tá? Isso é muito importante. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Na opinião de vocês, quais são as habilidades de um gerente de projeto? Hein? Vão me falando aí, eu vou anotando aqui. O que vocês acham? Tem que saber se comunicar. Comunicação, top one, né? Comunicação. Que a gente agir rápido a erros, a situações de urgência, assim, saber decidir rápido. Decisões rápidas. Vamos lá, eu quero um de cada. Visão do todo. Visão do todo. A gente fala visão holística, né? Visão do todo. Liderança. Liderança. O que mais? Pelo menos mais dois. Vamos lá, me ajudem. Identificar oportunidades. Oportunidades. Mais um. Não sei se foi dito, mas organização. Não foi dito. Organização. Me lembrei de um gerente de projeto que eu trabalhei. Cara, a mesa dele era uma bagunça. Eu dizia, como é que pode ser gerente de projeto, um cara tão desorganizado? Bom, quando teve as primeiras demissões, ele foi o primeiro. Mas a gente vai vendo, né? Tem que cuidar. Não dá. Gerente de projeto tem que ser organizado. Olha aqui. Comunicação, liderança, negociação, conhecimento e gestão de projetos, iniciativa, conhecimento técnico, né? Na área, capacidade de integrar as partes, gerenciamento de conflitos, trabalho em equipe muito importante, organização, política e domínio de ferramentas de gestão de projeto. Isso é o que as organizações necessitam, né? São itens que as organizações valorizam em se gerenciar projeto. E aqui são as principais deficiências, né? Elas dizem que gerentes de projeto, eles são muito deficitários em comunicação, em gerenciamento de conflito, conhecem pouco as ferramentas de gestão de projetos, né? O próprio conhecimento em gestão de projetos. Tem muito GP que não conhece gestão de projetos. Tem muita gente fazendo gerenciamento de projeto que não sabe o que é uma área de escopo, uma área de tempo, uma área de risco, né? Que faz na veia, assim, sabe? Vai no chute, porque não foi treinado para isso, né? E assim por diante. Aqui eu trouxe uma pesquisa também sobre o cargo gerente do projeto. Cada vez mais isso está sendo oficialmente colocado dentro das organizações. Aqui eu vou pular o vídeo, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo. Se der tempo, eu volto para passar o vídeo. Mas aqui a gente tem algumas questões que a gente tem que conhecer quando a gente trabalha em equipe, tá? Que tem 3 palavrinhas: bando, grupo e equipe. A gente tem que saber diferenciar um de cada um, certo? Então, eu acho que vocês podem até analisar o trabalho de vocês dentro da Agis, né?
ou quem já passou pela Agis, quando vocês estavam trabalhando na Agis, vocês estavam trabalhando como um bando, como um grupo ou como uma equipe? Então vamos lá. Bando. Mãe. Certo? Oi, Lari, fale. Não, achei que era para responder, desculpa. E qual foi a tua resposta? Que na Agis acho que é equipe. Equipe, né? Eu também acho. Mas eu acho que tem algumas pessoas que não trabalham como equipe ainda. Já tive bando. Já teve bando, né, Bianca? Uma parte do time se une como uma equipe e tem alguns que ficam no bando, né? Eu já percebi isso também em algumas áreas que eu passei. Porque por mais que tu tente, às vezes não consegue, a pessoa não quer, né? Sim, é bem como tá ali, os objetivos, né, diferentes. Acaba indo para outro lado. Exatamente. Bando, certo número de pessoas reunidas, cada qual com seus próprios objetivos e metas. Grupo, certo número de pessoas reunidas para realizar uma tarefa. Né? A gente está aqui, eu passo uma tarefa para vocês. Um grupo. E equipes, são um conjunto de pessoas com habilidades complementares, comprometidos com um propósito comum, metas de desempenho e com abordagem que são mutuamente responsáveis pelo trabalho. Né? Eu acho que a Agis tenta puxar isso aí. Primeiro, fazendo com que todos sejam mutuamente responsáveis pelo trabalho. Né? É a equipe que entrega, não é só um. A gente bate muito nessa tecla, né, quando a gente está na agência. Né? Todo mundo entrega, a equipe que entrega, não é só uma pessoa. E tem um propósito comum, ou seja, né, se trabalha em cima do que se quer entregar, se decide as USs, né, tem as suas metas de entrega e elas são mutuamente responsáveis pelo trabalho. E elas têm habilidades complementares, né? Um tem mais forte no front, outro tem mais forte no back, um trabalha melhor banco, mas todos eles têm que ser comprometidos com esse propósito, senão não vai funcionar. Então, a gente tenta sempre dentro da agência fazer com que o grupo, né, as pessoas trabalhem como equipes, não como bando e não como grupo. Isso é uma boa chegar em casa hoje, já estamos em casa, né, Alessandra? Né? Quando no travesseiro, né? Deita a cabeça no travesseiro e pensa, será que eu estou trabalhando no meu projeto como um bando, como um grupo, como uma equipe? É uma boa pergunta. Vamos lá, tem algumas técnicas para a gente desenvolver as equipes de projeto, tá? São essas aqui, são PMBOK-6, habilidades interpessoal, treinamento, atividade de construção de equipe, regras básicas de convivência, agrupamento, reconhecimento e recompensa. A primeira são habilidades interpessoais, né? Tem pessoas que têm que trabalhar a empatia, a influência, a criatividade, a comunicação, a própria que vocês mesmos colocaram como que o gerente tem que ter. Né? Então, essas ferramentas a gente tem que buscar. Facilitação de grupo, né? E se eu não sei, não nasci com ela, eu tenho que buscar. Né? Antigamente o pessoal dizia, se a pessoa não nasce para isso, não vai dar certo. Vai sim, hoje não é mais assim, hoje tem curso, a gente vai atrás, tem internet, tem documentação, tem tudo, não dá para ficar para trás. Né? Tem esse curso aqui, esse curso eu fiz, não estou fazendo propaganda, mas bem importante, assim, tu conseguir comunicar as ideias, né? E esse curso eu fiz na época que eu estava trabalhando no Terra e foi muito bom, assim. É aprender a falar, né? Aprender a se comunicar. Quantas vezes a gente está numa reunião e a gente quer falar e daí tu fica com vergonha? Não vou falar, não. Sabe? Às vezes tu deixa o barco passar, é uma oportunidade, né? De mostrar conhecimento e a gente não fala. Então, comunicação é muito importante. Treinamentos é muito importante também. E quando o pessoal fala para mim, professora, mas a minha empresa não me dá treinamento. Já era, né, pessoal? Empresa que dá treinamento é excelente, mas se não dá, tu vai ficar parado? Não, né? Vai fazer treinamento. Olha tudo que tem online. Tem um monte de plataforma online de treinamento gratuito. Né? Harvard Business School. Tem vários. Olha, se pesquisar bem na internet, existem todos os assuntos estão amplamente colocados na internet. Né? Eu acho que é uma questão assim, não dá para chegar e dizer assim, minha empresa não paga treinamento, não me valoriza. Tu tem que te valorizar e tu tem que seguir atrás do que tu quer, do teu objetivo, do teu sonho. Busca alguma pessoa, né? Eu acho muito legal assim, se tu tiver uma pessoa que tu enxergue
como um exemplo, né? Eu já tive alguns exemplos na minha carreira e é muito legal. Tu olha para aquela pessoa e diz assim, putz, esse cara é muito bom, tem muito conhecimento, vai conversar com ele. Pede uma mentoria, pergunta quais são os livros que ele indicaria para te ler, entendeu? Pede uma orientação, né? A gente tem que passar essas barreiras, assim. Eu quantas vezes fui pedir autógrafo para... Eu li os livros, achava o cara que ele escreveu, ia no congresso, ia conversar com o cara. Uma cara de pau, assim, né? Eu vou lá e esse cara escreveu muita coisa. Eu ia perguntar, eu ia atrás. Então, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, tá? E material tem muito. Não dá para ficar chorando que a empresa não paga treinamento. Existem algumas atividades de construção de time. Por exemplo, isso aqui serve quando eu tenho um projeto e eu tenho que formar uma equipe rápido, certo? E às vezes não é bem assim para formar uma equipe, né? Existem várias fases de construção de uma equipe. Eu não dou aqui para vocês todas essas fases porque é mais conteúdo, mas existem 5 fases de construção de equipe, né? Desde o forming, desde a sua formação, a tempestade que a gente fala, forming, storming, adjourning, performing. Então, tem assim uma linha que tu tem que seguir até que a equipe seja de alta produtividade. Então, o que serve essas atividades de construção de time? Serve para ti poder fazer com que a equipe crie uma empatia mais forte em menos tempo. Tá? Então, até diz ali, desenvolvimento de equipes. Quando sua empresa precisa melhorar o desenvolvimento de uma ou mais equipes, desenvolver processos, construir uma identidade, aperfeiçoar a comunicação, faça esse curso. Então, tem realmente cursos que buscam essa construção mais rápida, tá? Tem as regras básicas de convivência, né? Está num time, numa sala, num andar. A gente tem que saber conviver. Agora, online, né? Quantas meetings online a gente não entra e aí tá todos os microfones abertos. A gente ainda é mais nível universidade, né? Mas eu, por exemplo, às vezes acompanho as aulas do meu filho, coitado daquelas professoras do colégio. É um com o microfone aberto, um com não sei o quê, entra o cachorro, entra não sei o quê. Não pegando no pé, tá, Alexandre, o teu cachorrinho. Não é o caso, mas é complicado, né? Então, assim, regras de convivência é sempre bom deixar claro, sabe? Olha, vai funcionar dessa maneira. A gente está numa sala de aula ou a gente está no ambiente da empresa onde o ar-condicionado vai ficar X graus. Quem não gosta, traz um casaco. Sabe essas coisas assim que o pessoal vai brigando e vai se pegando por besteira? Então, tem que ter essas regras básicas quando tu vai trabalhar dentro de um projeto por um tempo. E outra coisa que eu gosto muito é sala de guerra. Funciona muito bem. Eu já trabalhei com sala de guerra. Na sala de guerra, tu vai lá e imprime tudo EAP, imprime plano de comunicação, imprime as atas da reunião, ou coloca as user stories na parede. É muito legal. Né? E a sala de guerra é muito boa para melhorar a comunicação. Tu tem um problema, tu já fala com a pessoa que está sentada na tua frente e já resolve o problema. Porque muitas vezes o vai e vem de e-mail, às vezes tu perde um dia. Mandou o e-mail, a pessoa não estava lá, não viu, não respondeu, só respondeu no outro dia. E a sala de guerra, o maior objetivo dela é melhorar a comunicação do projeto. O próximo é reconhecimento e recompensa. O que é isso? Vamos festejar. Terminou um projeto, teve sucesso? Vamos festejar. Nem que seja para tomar uma cerveja no Silva. Tem que sair para festejar. Faz tempo, hein, gente? Né? Vai lá no Masa, no Silva, senta, toma uma cerveja e comemora. Todo projeto deveria ter reconhecimento e recompensa. Muito bem, daí agora a gente entra na reta final, que é fazer a gestão da equipe, né? A gente mapeou, selecionou, fez o desenvolvimento do time e agora tu tem que fazer a gestão. Que está aqui, ó, o gerenciamento e depois o controle. Então, o que é gerenciar uma equipe de projeto? É acompanhar o desempenho desses membros, dar feedbacks. Olha, o trabalho não está bom, tem que melhorar. Né? Às vezes, sem querer, tu está agindo de uma maneira que tu acha que é tudo lindo, maravilhoso, só que teu chefe não está enxergando dessa maneira. Né? Ele quer te dar um feedback para te melhorar. Né? Isso é bem importante. Resolver questões de gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto também. Então, tem que desenvolver, tem que gerenciar a equipe do projeto. Eu vou pular o vídeo. E aí a gente entra numa questão que é o gerenciamento de conflitos.
A gente possui 4 tipos de conflitos, tá? Conflito intrapessoal, interpessoal, intragrupal e intergrupal. O que é isso? Intrapessoal. Tu tá no ambiente de projeto e tu tem uma pessoa que não tá rendendo, sabe? Tá acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, assim, a pessoa é gente boa, tudo, mas tem alguma coisa que não tá funcionando. Então, muitas vezes, a pessoa tem um conflito com ela mesma. Ou ela não tá feliz na empresa que ela tá. Ah, eu tô nesse projeto, mas eu queria mesmo estar em outra empresa. E aí vai levando e vai tocando o projeto do jeito que dá. Ou tem algum problema na família, né? Ou não tá bem com o namorado, ou perdeu um ente querido, né? Eventualmente pode até não afetar o projeto, mas reduz a motivação e a produtividade da pessoa, né? Então, é muito bom tu olhar para o teu time e às vezes tu identificar que tem uma pessoa que não tá produzindo tanto, conversar, ir atrás, pô, tá acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, né? O que tá acontecendo? E aí tu descobre, né? Porque às vezes a gente confunde a falta de produtividade com a parte técnica. Ah, ela produz pouco porque ela não é boa tecnicamente. Às vezes não. Às vezes ela, a pessoa é muito boa tecnicamente, mas está vivendo um momento familiar muito complicado, né? E tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Então, primeiro conflito, intrapessoal. Segundo conflito, interpessoal. Esse tem demais, né, gente? Diferença de personalidade, né? As pessoas que não sabem se comunicar, às vezes tu tem no time um cara que fala muito pouco e um que fala demais e os perfis não batem, né? Ou estilos de trabalho. Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. Tem gente que gosta de ficar codando de noite sozinho, sem ninguém incomodando. Tem gente que gosta de codar junto, fazer pair programming. Então, estilos, egos também conta muito. A questão de ambições pessoais, às vezes até a questão de... como é que eu vou dizer? Ah, por exemplo, assim, eu estou trabalhando com... Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e trabalho com uma pessoa que está na Bahia. Ah, os baianos são muito devagar, sabe? Essas coisas assim, gera conflito interpessoais, né? E não necessariamente é isso que acontece. Então, diferenças culturais, achei o que eu queria falar. Então, isso também tem muito conflito dentro de projetos em relação a isso, né? A questão de tu trabalhar com projetos em outros países, né? Traz muito conflito também entre pessoas, são culturas diferentes, né? Quantas vezes a gente está lá trabalhando e aí tu tem que trabalhar com um indiano ou um americano, são perfis muito diferentes e às vezes isso gera conflito interpessoais que podem prejudicar o projeto. Próximo, conflito intragrupal, tá? É uma pessoa contra um grupo inteiro. O que acontece? Quando uma pessoa quer trabalhar contra as normas que a equipe estabeleceu. A equipe se juntou, vamos pegar um exemplo aqui, decidiu que quer trabalhar com React, e aí tem um que diz, eu não vou trabalhar com React, eu quero trabalhar com o... Sei lá, qual é o novo aí que agora está na moda? Flutter? O Flutter. Ah, não, porque eu quero o Flutter. Pô, mas todo mundo decidiu que quer o React, não, mas eu tô bravo que eu quero o Flutter. Isso é um conflito intragrupal, entendeu? É uma pessoa que quer trabalhar contra o que a equipe decidiu, e isso dá muito conflito, tá? Então, assim, se eu tô trabalhando num grupo e o grupo decidiu, se eu sou contra, ou eu me afasto do grupo, entendeu? Ou eu aceito o que a equipe decidiu, tá? Isso a gente chama de conflito intragrupal. E a gente tem o conflito intergrupal, que são entre dois grupos, né? Ou seja, eu tenho o grupo da área de produtos contra o grupo da área de compras, o grupo da área de produtos contra o grupo da área de TI. Eu já vi muito conflito intergrupal entre essas duas áreas. A área de produto define o produto e a área de TI diz que isso aqui não dá para fazer, né? E com as metodologias ágeis se uniu e se modificou a maneira de trabalhar e eles começaram a trabalhar bem depois de uma mudança aí de metodologia, tá? Então, quando um grupo é contra as normas ditadas pelo outro grupo, acontecem essas questões de discordâncias entre líderes, entre influenciadores e assim por diante.
E aí a solução é sempre ter alguém, né, num nível mais superior que vai chegar e vai colocar, vai fazer essa mediação, né? O pessoal não pode ter esse tipo de conflito e assim por diante. Ok? Então a gente tem esses 4 grupos. Aí eu queria fazer uma dinâmica com vocês agora em relação a esses 4 conflitos. Vocês têm como anotar aí? Intrapessoal, interpessoal, intragrupal e intergrupal. Vocês entenderam bem o que cada um desses aqui? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, então, e vou parar a gravação para a gente fazer essa dinâmica aqui.